Sabe aquela velha história de que o ciúme é o famoso monstro de olhos verdes? Bom, e se a gente descobrisse que esse monstro não é só uma figura de linguagem, mas que ele literalmente cega a nossa visão? Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo e explorar como uma emoção aparentemente super comum tem o poder de distorcer completamente a nossa percepção da realidade, fazendo com que o nosso próprio cérebro apague os fatos que estão bem ali na nossa frente. Nessa nossa explicação de hoje, a gente vai embarcar juntos numa jornada que é simplesmente fascinante. Nós vamos desvendar como o ciúme altera o que a gente vê, como ele bagunça o funcionamento da mente e, principalmente, por que esse sentimento nos faz agir de forma tão injusta. É algo tão profundo que moldou até mesmo os mitos mais antigos e impactantes da história da humanidade. E para guiar a nossa conversa, a gente vai seguir este roteiro aqui. Ponto 1. A cegueira do ciúme. Ponto 2. O desejo mimético. 3. Caim e a injustiça. 4. A gravidade desse pecado. E fechamos com o quinto ponto, dominando a fera. Então, vamos lá, direto ao ponto. Parte 1. A cegueira do ciúme. O impacto na nossa mente. A primeira coisa que a gente precisa colocar na mesa, logo de cara, é que estar cego de ciúme não é um drama exagerado. É um fenômeno físico e psicológico super real. A ansiedade intensa que o ciúme provoca causa reações imediatas no corpo, tipo coração acelerado, aquele suor frio. Mas o mais revelador mesmo é o que acontece na cabeça. A nossa percepção muda. A gente começa a registrar os fatos de uma maneira totalmente enviesada e passa a julgar as atitudes das outras pessoas de um jeito distorcido. Basicamente, a realidade objetiva simplesmente começa a desaparecer. E para provar que isso não é achismo, dá uma olhada nesse estudo feito pela Universidade de Delaware. Eles pediram para alguns casais identificarem umas paisagens borradas. Só que durante o teste, eles pediram para alguns parceiros avaliarem fotos de pessoas atraentes ali do lado. E adivinha? O desempenho visual das parceiras que estavam fazendo o teste despencou drasticamente. Diante dessa situação que provocou ciúme, elas literalmente perderam o foco visual. É exatamente isso que a ciência chama de cegueira induzida pela emoção. O pico emocional é tão forte que a gente deixa de enxergar o que está bem ali, a um palmo do nariz. O que nos leva perfeitamente para a nossa parte 2, desejo mimético, a verdadeira raiz desse sentimento. Tendo essa base científica, vamos dar um passo atrás e olhar para a raiz filosófica da coisa. Afinal, por que a gente sente tanto ciúme e tanta inveja? O que é super interessante aqui é a visão do filósofo René Girard. Ele traz uma ideia que é um divisor de águas. Os nossos desejos quase nunca são originais. A gente opera na base da imitação. Se alguém deseja alguma coisa, a gente passa a achar aquilo incrível e quer também. E o perigo é que, sem perceber, a gente transforma os nossos semelhantes nos nossos maiores modelos e, ao mesmo tempo, nos nossos maiores rivais. O Girard detalha muito bem como essa simples imitação sai dos trilhos e vira uma bola de neve. A gente começa só querendo o que o outro tem, depois a gente entra no que ele chama de rivalidade mimética, que é uma competição brutal, e isso culmina numa baita crise. Na verdade, quando o ciúme chega nesse ponto de fervura, o objeto que a gente queria lá no começo nem importa mais. Fica só agressividade, o desejo cego de superar o outro e aquela necessidade perigosa de focar toda a frustração num bode expiatório. E é assim que chegamos à parte 3. Caim e a injustiça. O primeiro crime da história. Pense bem, essa teoria toda se encaixa como uma luva no arquétipo supremo da crise emocional e da injustiça, a clássica história de Caim e Abel. Vamos usar essa narrativa ancestral para tentar mapear a nossa própria cabeça. Quando a gente compara as ofertas dos dois irmãos, a raiz de toda a injustiça fica muito clara. Abel oferece o melhor que ele tem, com uma gratidão sincera. Já Caim entrega o que sobra, com segundas intenções. E foi exatamente essa falta de conexão verdadeira do Caim que abriu um buraco negro de ressentimento na mente dele, que só piorou quando a oferta do irmão foi escolhida. É como assistir a um efeito dominó na sanidade do Caim. A rejeição da oferta é o gatilho, sabe? E logo em seguida vem aquela enxurrada de ciúme e raiva. E lembrando daquele estudo da universidade, a emoção distorce a realidade. Ele fica completamente cego. Caim perde o juízo, para de enxergar o Abel como um ser humano ou como um irmão e passa a ver só um obstáculo no caminho dele. E o resultado é o ato mais injusto possível, eliminar o outro simplesmente por não aguentar conviver com o sucesso alheio. Claro que uma história com tanto peso tem várias lentes de interpretação. Mantendo a neutralidade aqui, a gente tem, por exemplo, a visão literária do romance Caim, do José Saramago. Olhando sob a lente da retórica de Aristóteles, o foco vai todo para a ira.
Nessa leitura específica, o divino é visto como caprichoso e a raiva do Caim é só uma reação de defesa contra o desprezo que ele sofreu e contra o que ele achou ser uma atitude arrogante por parte de Abel. Mas, por outro lado, a gente pode contrastar isso com a visão teológica de Santo Agostinho, que é super densa. Para Agostinho, Caim é o símbolo perfeito do que ele chama de cidade terrena. Ele representa o ser humano que tenta usar a própria religião, a própria fé, como um atalho para se dar bem, para conseguir sucesso material. E agindo assim, por puro egoísmo, a pessoa vira uma presa muito fácil das próprias emoções e de um ódio sem sentido. E então, a gente chega num ponto muito sério da nossa conversa. Parte 4. A gravidade do pecado, as consequências reais do mal. A gente precisa avaliar o quão destrutivo é deixar o ciúme criar raízes dentro de nós. E tem uma metáfora sensacional no texto original de Gênesis. Olha essa imagem. O erro não é descrito como uma ideia abstrata, não. O pecado é retratado como uma fera selvagem, ou uma cobra venenosa mesmo, toda encolhida e escondida bem na porta da nossa mente. O veneno tá ali, só esperando a gente dar um passo em falso pro lado do ressentimento para dar o bote. É uma responsabilidade tremenda. E isso explica perfeitamente a gravidade extrema da injustiça do Caim. A gente espera que uma pessoa declaradamente má faça coisas ruins. Tem uma lógica nisso. Mas o estrago é infinitamente pior quando a maldade vem mascarada de piedade ou de virtude. Quando o ciúme cega alguém que deveria ser justo a ponto de agir com tamanha malícia, isso destrói o elo de confiança e o amor que são fundamentais entre as pessoas. É uma ruptura brutal. O preço dessa quebra é altíssimo e serve de alerta para todos nós. Olha o pedágio que isso cobra da alma do cara. O chão que ele pisa deixa de ser produtivo. Ele perde o sentido de pertencimento, vira um andarilho, esmagado por uma culpa insuportável e consumido por uma paranoia terrível de que, mais cedo ou mais tarde, ele vai ser a próxima vítima da mesma violência que ele próprio começou. Porém, tem um detalhe gigantesco aqui que muita gente deixa passar batido. A tal marca de Caim. A crença popular diz que é uma maldição, mas na verdade é uma demonstração incrível de misericórdia. O divino coloca essa marca visível como um escudo, uma proteção, para garantir que ninguém mais fizesse o mesmo com ele. É basicamente uma intervenção para cortar pela raiz aquele ciclo infinito e sangrento de vingança. Isso nos traz para a nossa quinta e última parte: dominando a fera. Como superar o ciúme. Bom, sabendo do estrago que o ciúme causa e como ele altera a nossa realidade e nos faz cometer injustiças, como a gente domina isso no dia a dia? Pelo lado da psicologia, não tem mágica. É amadurecimento. A gente precisa largar a mão daquela ilusão super infantil de que merecemos atenção absoluta o tempo todo. Tem que doer um pouquinho. A gente precisa aceitar que não vai ter tudo e transformar aquela vontade obsessiva de posse numa capacidade mais madura de conviver e até celebrar as vitórias das outras pessoas. E se a gente resgatar o Santo Agostinho de novo, a recomendação continua sendo ouro. A nossa racionalidade precisa segurar o volante. Exatamente como um líber tem que ter pulso firme, a nossa consciência, a nossa razão, precisa frear esses instintos. A gente não pode deixar a porta aberta para a fera entrar. Sem contar que ninguém precisa entrar nessa briga sozinho, né? Tem todo um lado espiritual e de comunidade. Os melhores antídotos envolvem a gente buscar uma força maior, se cercar de pessoas de confiança e tentar todos os dias converter aquelas pequenas invejinhas do cotidiano numa fraternidade que seja autêntica de verdade. É um trabalho diário. Para amarrar tudo que a gente conversou, a verdade nua e crua é a seguinte: não dá para fugir. Nós todos vamos cruzar com vários Abéis ao longo da vida, seja no trabalho, na família, entre amigos. O que vai definir quem a gente é a escolha que a gente faz. Nós vamos ceder a esse monstro que distorce a realidade e cometer injustiças, ou vamos usar toda a nossa vontade para trancar a porta e dominar essa fera? Então, olhando com muita honestidade para dentro, a gente tem feito a nossa parte para domar essa fera selvagem que vive à espreita? Entender racionalmente essas emoções é de longe a melhor ferramenta que a gente tem. Se essa explicação trouxe um pouco de luz e fez sentido para a nossa conversa de hoje, por favor, não deixem de se inscrever aqui no canal. Assim, a gente continua desvendando juntos esses labirintos da mente humana. Um forte abraço e até a próxima!